Boa noite, gente. Todos estão bem? Chegaram bem? Que bom que estão aqui. Uma sexta-feira que a gente estava comentando preguiçosa, né? Que todos queriam estar em casa, debaixo das cobertas, se esquentando um pouquinho. Mas a gente veio aqui hoje acalentar o nosso espírito, né? Que é tão importante quanto o corpo físico. Acredito que não tenha ninguém aqui hoje de primeira vez. Os rostos são muito conhecidos. Tem alguém? Não, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou começar e finalizar, então vocês vão enjoar um pouquinho de mim, mas é isso. Vamos fazer a palestra, mas antes de entrar na palestra, a gente vai fazer a nossa prece inicial, vamos dar aquele relaxamento para se conectar com o que a gente vai abordar hoje aqui e entregar o que a gente trouxe de preocupação, de ansiedade, tudo aquilo que veio aí da nossa semana, porque aqui é o lugar para isso, para a gente se conectar com a nossa espiritualidade e acalmar os nossos corações. Então, com muita humildade, eu peço que vocês fechem os olhos de vocês, relaxem o corpo de vocês, deixa tudo bem relaxado, faz aquela respiração bem profunda, vai se conectando à força que você acredita, mas principalmente na doce figura do nosso Mestre Jesus, que é tão amoroso, tão acolhedor e que com certeza está hoje muito feliz com a presença de vocês encarnados e com os nossos amigos desencarnados também que aqui se encontram. E com esse relaxamento, vamos aí entregando tudo aquilo que a gente trouxe para a nossa espiritualidade, porque a partir do momento que a gente entra nesta casa, os nossos amigos espirituais, né, o mentor aí individual de cada um já está aqui conosco, e tudo aquilo que a gente for entregando vai sendo levado ao astral para ser transmutado e não pertencer mais a gente, para quando a gente sair daqui, sair melhor do que entramos. Então vamos entregando tudo isso, todas as nossas emoções, e para afirmar, aterrar tudo isso, a gente faz a prece que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Então, se puder, todo mundo junto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que assim seja. Amém. Bom, hoje a palestra é capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo aqui tem o Evangelho? Ótimo, então depois vocês conseguem ali fazer um passeio pelo Evangelho para entender um pouquinho, né? E o que eu senti hoje de trazer para vocês é o item que se chama Reconhece a árvore pelo fruto, que é muito interessante, principalmente numa época em que a gente vive, em que há muita distorção da imagem de Deus, da imagem de Jesus ou da força que cada um acredita, com muitas manipulações, e a gente às vezes se perde, porque somos seres humanos, somos falíveis e somos vulneráveis, e às vezes pelas nossas emoções a gente acaba se deixando levar. Então a mensagem que eu vou trazer hoje para a gente é para a gente aprender a discernir qual que é o fruto, qual que é a árvore, e que ele está lá no Evangelho, capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Para a gente entender, a gente não está falando apenas do profeta ou profeta, né, de termos religiosos, mas os verdadeiros cristos e os verdadeiros profetas da nossa época. Porque o Evangelho aborda temas bíblicos, temas da vivência ali de Jesus, mas a gente consegue atribuir à nossa época. E como a maioria aqui já conhece o jeito da minha palestra, eu não sei fazer a palestra apresentando, eu ainda não consigo. Eu acho que eu me desconcentro mais. Então, eu trouxe aqui algumas anotações, que foi objeto até de uma aula que eu dei,
Eu vou lendo, mas a gente vai conversando e vocês também podem participar. É uma conversa aqui, tá? A gente aqui é tão aprendiz quanto quem está sentado. Então, se quiserem participar, falar, relatar alguma coisa, a gente está aberto, tá bom? Bom, conhece a árvore pelo fruto? Está no capítulo de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, que fala assim: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro, do coração tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Esse finalzinho acho que todo mundo já ouviu. Mas o resto, alguém entendeu? Conseguiram compreender? Trazendo para a nossa doutrina, para a parte espírita, né? Que, graças a Deus, sempre traduz os textos evangélicos para a gente poder entender. Vocês ouvindo esse pequeno trecho, quem vocês entendem ou o que vocês entendem que é a árvore? Perfeito. Ela representa a pessoa, o nosso interior, né? O nosso alicerce. E os frutos? As nossas manifestações, as nossas ações, as nossas atitudes. Então, é basicamente isso. Como a gente vê em textos evangélicos, as falas de Jesus são sempre assim muito alegóricas. E a gente tem que procurar entender o que ele queria dizer para aquela época. Porque era uma época de pessoas um pouquinho mais primitivas no conhecimento, então ele tinha que trazer de uma forma um pouco lúdica para que as pessoas pudessem entender. Nesta passagem, temos principalmente a figura do que nós fazemos enquanto nossas faculdades humanas. O que é isso? O que eu faço com o que eu sou? Primeiro, quem eu sou? Porque para a gente saber o que eu faço com o que eu sou, eu preciso entender quem eu sou. E aí a gente já vai ali para um requisito muito essencial no Espiritismo, que é a reforma íntima. É a gente se autoconhecer para então, quando a gente se autoconhece, a gente toma consciência das nossas atitudes, das nossas ações e de hábitos, e a partir daí a gente consegue mudar. Porque senão a gente vai vivendo no automático, a gente não entende como que funciona e vai indo, né? O ser humano tem um potencial imensurável para desenvolver seus dons, inteligência e habilidades. E todo esse dom, todo esse poder, ele pode ser dirigido para o bem e para o mal. Por isso que os frutos são as nossas ações, são escolhas que a gente faz. Como, por exemplo, aqui uma descoberta científica que pode ser utilizada para o benefício de uma coletividade ou para o mal. E isso é um tema muito atual. Descoberta científica, a gente pode ter vacinas que auxiliam a humanidade e auxiliou. A gente pega tempos mais primórdios, a gente vê que doenças não existiam ali para a vacina e muitas pessoas morriam por coisas que hoje a gente já toma vacina e consegue ficar muito bem. Mas e o outro conhecimento científico com bombas? Eu estou fazendo bem para a coletividade, para a humanidade? Como que eu estou usando o meu fruto, o meu dom? Então, é importante a gente conseguir ter um pouquinho desse discernimento. Tudo bem? Por exemplo, de boas ou más ações. A gente pega a figura do cristianismo, do nosso mestre, e vemos que houve distorção com o passar do tempo. Algumas pessoas, alguns espaços, alguns templos religiosos monopolizaram o conhecimento, distorcendo a verdade a seu bel prazer. E para quê? Para manipular, para atrair um determinado número de pessoas que, por vezes, pode estar ali vulnerável nas suas emoções, e aí fica muito crédula, aceita o que estão falando, não questionam. E qual que é também um dos requisitos do Espiritismo? A fé raciocinada. A pessoa que está neste caminho, ela não raciocina. Ela simplesmente vai aceitando e, por vezes,
é manipulado. A gente vê em vários lugares acontecendo isso. À época de Jesus, vemos que muitos dos religiosos eram apegados às práticas ritualísticas. Eles não se preocupavam com o conteúdo, e sim com a forma. A propósito, em frutos, poderemos ver que na natureza há árvores que são frutíferas e que são muito boas, e há árvores que dão frutos, mas não são tão bons assim. Quando a gente lê isso, trazemos para a nossa vida. Não tem pessoas que são assim? Que por fora é aquela lindeza, aquele doce, mas por dentro o seu sentimento, a sua conduta é diferente. E também pessoas que parecem ser tão doces e falam muito bonito e têm a falácia, a oratória muito boa, mas as suas atitudes são incoerentes com aquilo que se fala. E aqui a gente já tem um indício de quem é ou quem não é o falso profeta. Tá bom? Continuando, o que importa, afinal, é que não repitamos a forma, porque não importa para a gente servir, para a gente seguir os exemplos de Jesus, não vai importar a forma, vai importar o resultado. Vai importar a minha intenção, a minha boa ação de fazer aquilo. E aí, por isso que não existe, não quero causar polêmica aqui, mas por isso que não existe a religião que é certa, ou só aquela que é detentora da verdade. Porque o que vai importar é se o que você segue te torna uma pessoa melhor. Porque se te torna uma pessoa melhor, automaticamente você vai fazer o bem para a comunidade, para a humanidade. Porque senão é só ego, é só vaidade, é só ostentação em benefício próprio. E um dos critérios enquanto estamos aqui, é servirmos a exemplo do mestre. É o básico, é a gente fazer o bem para a gente, mas estender esse bem a toda a coletividade. E aqui no Evangelho, eu trago um outro trechinho, que está ali no capítulo 26 e item 16. Simeão diz: quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem procurando distribuir os seus frutos, mas quão poucos o colhem. Essa mensagem de Simeão, que está lá no Evangelho também, ela fala sobre a gente cultivar a árvore da vida, não mutilando, mas cuidando com amor, para que então, é o que a gente acabou de dizer, a gente oferecer aí à humanidade abundância, amor, prosperidade. E aqui eu deixo até uma perguntinha para a gente, de reflexão para a gente. A gente está mutilando a nossa vida? Quais são os frutos? Ou de que forma a gente está regando a nossa árvore? Nós. Como que a gente está fazendo isso para ter ações mais positivas? Podemos dizer, de certa forma, que não caminhar nessa direção de autoconhecimento, de reforma íntima, de tentar seguir ali o Evangelho, de discernir, de ter fé raciocinada, a gente entra numa inatividade espiritual, que é o não emprego das faculdades que nós temos aqui enquanto seres encarnados. Quem já leu ali as parábolas do talentos, vê isso. A falta de confiança, a inércia, a parábola da figueira seca. Também tem muitos trechos no Evangelho que nos ensinam isso. Quando a gente não faz, a gente se torna uma figueira seca. Não produz, não rende, não vai, não confia, não faz. A gente precisa sair do papel de vítima, de achar que tudo vai servindo para nós ali, a bel prazer, e começar a produzir. Isso é uma coisa individual, que só compete a gente fazer. E aí, a gente entra nesse processo de inatividade espiritual, não faz nada. Simplesmente fica numa inércia. O que acontece? O entorpecimento da faculdade de pensar,
obscurecimento da capacidade de compreender, endurecimento da capacidade de amar. Porque, sim, eu me encontro numa posição de vítima, eu não amo, eu não prospero, nada está bom, a vida não flui, mas não me coloco na posição de responsável por minha vida, de co-criador da minha realidade. Pode ser um termo estranho de se ouvir, mas sim, nós somos co-criadores da nossa realidade, através dos pensamentos, de atitudes, de ações, de mudanças de vida, é com a gente. Para algumas pessoas neste planeta, todos esses dons estão, de certa forma, inativos. Ou seja, essa pessoa está muito mais próxima da sua natureza primitiva, de lá de trás, não evoluiu nada. E, consequentemente, tem como render bons frutos? Não. Eu não produzi, eu não reguei a minha árvore, eu não coloquei os nutrientes necessários. Quando a gente planta qualquer coisa que seja, a gente precisa colocar terra, precisa regar, precisa colocar ali as vitaminas necessárias, literalmente os nutrientes. Assim somos nós. Quais nutrientes eu estou colocando em mim? O que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, como eu estou me comportando, para que eu atraia situações melhores para a minha vida. Ali também já tem uma dica do que a gente precisa fazer. O bom fruto é a propagação das palavras do Evangelho redivivo, esclarecedor e consolador. É a ação caridosa de auxílio em qualquer circunstância. É a postura e a conduta irrepreensível que devemos buscar para trilhar o caminho de Jesus. E aqui eu trago também um trecho de uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel Chico, né? Que diz assim: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina, por meio da seiva, e converte em utilidades para as criaturas. Aqui ele já deu a deixa também. A gente já recebe. O que eu estou fazendo para espalhar isso, né? Para dividir, para multiplicar. Assim como a boa árvore gera bons frutos, o homem que cultiva em si as boas virtudes e os bons sentimentos gera boas ações, pois utiliza do seu bom tesouro. Aí a gente volta lá para a parábola dos talentos que está no Evangelho. E eu fiz literalmente um passeio aqui neste capítulo, né, dos falsos profetas, e vou ler um pouquinho para vocês. O item falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Olha o que o Evangelho de Mateus diz: pelos seus frutos os reconhecereis. Veja como Jesus sempre nos dá dicas. Aqueles memes que falam, né, haverá sinais. A gente tem sinais o tempo inteiro, através da sua leitura evangélica, do que a gente precisa fazer. Então, como que a gente vai discernir? Através dos frutos. Se a fala é diferente da ação, opa, já acende um alerta. A gente já precisa observar. Nesta passagem, somos convidados a ficar alertas e a desconfiar dos falsos profetas, especialmente nesse momento de transição, onde nós, enquanto humanidade, passamos por grandes transformações. Haja vista que a gente está em um momento muito globalizado, muito tecnológico, tem informação demais, exposição demais, mas nem tudo que a gente vê é aquilo que é. E um exemplo muito clássico, rede social. Esses influencers da vida passam uma imagem de famílias de comercial de margarina, numa vida perfeita, numa vida de ostentação, mas desligou a câmera, não é nada daquilo. Quantos casos a gente não vê e até se surpreende das pessoas que demonstram aquela vida extremamente perfeita, mas que estão em depressão profunda, que estão à beira de um suicídio. Por quê? Porque hoje existe muito essa exposição, mas o que se vê e o que é, de fato, é totalmente diferente. Espalha notícias falsas também é uma forma de ser um falso profeta.
E aí vem a perguntinha: em quem acreditar então? Já que a gente está assim, ó. A gente vai lendo, vai interpretando, falando, meu Deus, e agora? Como que eu vou viver nesse mundo? Mas a gente precisa aprender a viver. Senão a gente não estaria aqui reencarnado na Terra, um planeta de provas e expiações. A gente está aqui porque precisa estar. Mas aí Kardec, lá atrás, 1800 e tananã, já trouxe para nós aqui a dica. O que ele fala? Primeiro, profeta é aquele que tem o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. E ele continua: no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Jesus advertiu que os falsos profetas viriam com o intuito de nos enganar. Jesus fala: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. E a gente vê isso acontecendo muito hoje. Como que a gente vai distinguir, então, quem são esses falsos profetas? Falsos profetas são aqueles que prometem maravilhas, que prometem, por muitas vezes, conduzir-nos a um caminho de facilidades, de conquista, sem trabalho e sem esforço. Para quem é espírita, já caiu por terra. Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar muito, precisa estudar, precisa se aprimorar, e que nada aqui é sem esforço. E esse é o grande mérito. Que a gente precisa ter muita disciplina para poder viver. Quem já assistiu o filme de Chico Xavier, quando o mentor aparece para ele, ele repete 3 vezes que é preciso ter disciplina, disciplina, disciplina. Nosso lar, o que André Luiz precisava fazer quando estava lá? Acabou as honrarias, os títulos. Trabalhar. E trabalhar começando humildemente, lá sendo um serviçal. Então, não existe isso de não ter que fazer nada, de ficar nessa posição de vítima e quietinha no canto e não vai precisar fazer nada. Não. A gente precisa se empenhar em muito para se tornar uma pessoa melhor. E esse esforço aqui, esse trabalho, é um trabalho em nós, que é preciso fazer. Não é só a gente, veja, não estou fazendo juízo de valor, aprender a fazer um terço porque está arrependido, mas não mudar a conduta para não repetir de novo. É muito mais do que isso. A gente precisa fazer mudanças. Eu reconheci, eu preciso fazer mudança. Não adianta só orar e Deus me perdoe. Tá, mas e aí? O que você está fazendo para se melhorar? Para regar a sua árvore, para render um outro fruto. É uma dica também, né? Os falsos profetas são impostores que se apresentam como enviados de Deus, mas, na verdade, buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra. E a gente vê, falta humildade, caridade, tem muito orgulho e muita ostentação. Exploram as pessoas em sua credulidade porque elas dão ouvidos. Tem aquela manipulação. Encobrem a ignorância, a fragilidade ou a limitação dos homens. E assim agindo, não ferem o orgulho das pessoas, mas, ao contrário, ressalta qualidades que não existem. Bajula a pessoa para a pessoa acreditar, não fala, não chama a atenção no que precisa melhorar. E aí é fácil. Gostei dessa pessoa, vou ficar com ela porque ela sempre está me bajulando, sempre está falando que eu sou isso, quando, na verdade, eu não sou. Eu não mudo. Então, já é uma dica de como que eu enxergo um verdadeiro profeta. Isso em qualquer esfera, gente. Por exemplo, quem é amigo de verdade vai ser amigo, vai reverenciar quando você faz algo bom, mas vai chamar atenção quando você faz algo ruim. Um pai e uma mãe não é assim? Elogia o filho quando ele faz algo muito bom, mas quando faz algo ruim, chama a sua atenção. E por quê? Porque não ama? Não. Porque quer extrair daquela pessoa o melhor que ela pode ser. E é isso que Jesus quer da gente. Extrair da gente o que melhor podemos ser. Mas como que a gente aprende isso? Trabalho, esforço, dedicação, empenho em se melhorar. E é com a gente. Nós vemos hoje, né, que muitas pessoas querem conseguir isso.
a riqueza, poder, fama, ostentação, sem esforço nenhum. E aí, por isso que existem mensageiros falsos, que ao invés de despertar o verdadeiro sentimento religioso nas pessoas, incentiva a cobiça de seus seguidores e prometem grande riqueza, para que fiquem ricos muito materialmente aqui na Terra, mas se esquece que daqui a gente nada leva. Só o bem que a gente construiu internamente, né? E a gente vê, para além de Israel, a história mostra que por todo o mundo sempre houveram aí enviados de Deus para anunciar as grandes coisas de Jesus. E todos eles, se a gente pegar os grandes avatares que passaram, todos disseram a mesma coisa. O caminho para a realização exige esforço, empenho, dedicação, estudo, trabalho e caridade. A primeira forma da gente reconhecer quem é o verdadeiro profeta é que ele não vai prometer essa vitória fácil. Vai ser muito honesto, vai trabalhar, vai estudar, vai se empenhar, vai se dedicar a si, se dedicar ao seu próximo. E não vai prometer felicidade. Nós estamos aqui, na Casa Espírita. Alguns são trabalhadores, uns vêm assistir palestra. Em algum momento, quem que está aqui na frente prometeu que vocês estão assistindo palestra aqui e vocês já vão aí para o nosso lar? Não, porque não, é individual. A gente não tem como afirmar isso. Que, olha, se vocês auxiliarem aqui a casa com alguma coisa, vocês já estão com seu lugar garantido no céu. Gente, não existe isso. Porque é muito individual. Nem a gente que, por vezes, está aqui na frente, sabe se não vai ficar lá um bom tempo no umbral. Porque aqui eu posso ser linda de bonita. Falar palavras legais, mas internamente. Eu não escondo da espiritualidade. Posso esconder de quem está me assistindo, mas eu não escondo da espiritualidade quem eu realmente sou. Então, é impossível a gente afirmar que todos nós seremos salvos. Não dá. Então, o verdadeiro profeta, ele não vai prometer essa felicidade, um lugarzinho lá no céu. A segunda e principal forma de se reconhecer o verdadeiro profeta, que, mais do que falar, mais do que simplesmente anunciar as verdades sobre a vida espiritual, sobre o caminho para buscar a realização, o verdadeiro profeta é pura exemplificação de todos os princípios que ele anuncia. E a gente tem vários exemplos, mas o maior exemplo de todos é Jesus. Gente, Jesus é o governador planetário. E quando ele esteve reencarnado aqui na Terra, ele era filho de carpinteiro. E Jesus passou por todas as emoções que poderiam passar. Jesus foi traído, Jesus foi desacreditado, Jesus quase foi apedrejado. Muitos duvidaram dele. Ele passou por tudo, mas passou com humildade. E por isso que ele atraía todas as pessoas por ele, porque quem é de verdade, a gente sente. A gente percebe, a gente se atrai para poder se conectar com essa energia, com o que a pessoa fala, porque está em consonância com aquilo que ela pratica. O verdadeiro profeta é a plena exemplificação das virtudes, da paciência, da devoção, da renúncia às coisas materiais, sacrifício pessoal em benefício do próximo. Aqui a gente pode falar da Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que trabalhou até bem velhinho, doente, Divaldo Franco. Exemplos mais próximos agora da nossa realidade, de pessoas que se abdicaram dos bens materiais em benefício do próprio, do próximo. Dessa forma, eles anunciam grandes verdades e são os primeiros a praticar os preceitos que pronunciam. Aí tem aquela frase, a cada um segundo as suas obras. Os frutos que eu estou plantando, quais são? Serão as obras que eu irei colher. Jesus é o justo por excelência e é especialmente lembrado por ter demonstrado na prática todos os seus ensinamentos. E é por isso, como eu disse, que o mestre atraía verdadeiras multidões para ele. Não era só porque ele promovia as curas naquela época, mas porque se sentia essa energia de amor dele e de
constância, né? De ser ali coerente com aquilo que ele prega, aquilo que ele faz. E demonstra a existência da justiça divina, que mostra que nós somos os únicos responsáveis pela nossa situação feliz ou infeliz. E por mais que isso doa, é nossa responsabilidade, não é do outro. Precisamos, enfim, estar atentos conforme o apóstolo João fala. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Gente, em todo o evangelho está falando para a gente prestar atenção. Aí, nessa primeira parte, eu também coloquei uma perguntinha para ficar de reflexão. Como nós devemos proceder para sermos árvores que dão bons frutos? Aí, para vocês levarem para casa, refletir, anotar o que precisa melhorar, tá bom? Passeando de novo no Evangelho, tem a parte dos verdadeiros discípulos. E aí, está em Mateus, eu vou ler também para vocês aqui. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não foi eu que em teu nome profetizamos e expulsamos o demônio e fizemos muitos milagres? Eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí a gente já fica ali um alerta. Jesus já inicia ali, né? Nem todos aqueles que me disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai. Em muitos momentos da nossa vida, nós somos chamados pelos amigos espirituais, por Jesus, naqueles momentos em que a gente está se sentindo muito fragilizados e carentes. Quando oramos, todos nós somos ouvidos, todos, sem exceção. Mas nem sempre somos atendidos naquilo que queremos, mas sim naquilo que precisamos, naquilo que merecemos. Jesus, né, o nosso grande mestre, nossos amigos espirituais enxergam muito além da gente. Então, a gente às vezes quer que aquilo aconteça, a gente ora por uma determinada situação, mas a gente acha que é bom, só que eles não, eles já sabem que não é. Então, é importante a gente também ter isso em mente, que não é porque eu estou orando que eu vou ser atendido naquilo que eu quero. Eu vou ser atendido naquilo que eu preciso. E aí tem aquela frasezinha que a gente vê por aí de efeito, às vezes não conseguir o que a gente quer é uma tremenda sorte. E que, por vezes, a gente só vai entender com o passar do tempo. Antes disso, todos nós, e eu acredito que todo mundo aqui tem aquela DR com Deus. Entrega na mão de Deus, estou fazendo minha prece, mas daqui a pouco tem aquela DR mesmo de brigar. E aí, Senhor, não vai me atender? Por que eu não consigo isso? Todo mundo, sem exceção. Mas Deus, um Pai amoroso, Ele sabe mais do que a gente, do que é melhor para a gente. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque se conhece o coração, que é diferente do que se fala. Nossa verdadeira condição interior não pode ser escondida da espiritualidade superior. É o que eu acabei de dizer. Eu estou aqui, todo mundo, nossa, ela é demais. Mas não posso não ser. Eu posso ser totalmente incoerente, porque eles estão vendo o meu interior. Sabe da minha energia que estou empregando aqui. E de todos nós. Nossas intenções, nossos sentimentos podem ser percebidos, inclusive em relação à vivência do Evangelho. Essas palavras de Jesus nos levam, desse modo, a meditar em duas posturas que devemos ter em relação a Deus e ao exercício da nossa religiosidade. A postura exterior, que é fazer as coisas mecanicamente, chamando o nome de Deus, fazendo repetidas vezes, preces decoradas, mas sem atitude de reforma íntima. Mesma coisa, vou orar para dormir, só rezo o Pai Nosso. Não reflito em cada frase que o Pai Nosso tem. E também não faço nada para melhorar, para mudar. Não busco essa reforma íntima. Então, é a figueira seca. Eu não estou produzindo.
A outra implica em interiorização verdadeira de todos os ensinamentos deixados pelo Cristo, que é renovação de sentimentos, purificação do coração, elevação dos pensamentos e atitudes. Sempre atitudes positivas diante de todas as situações da vida. Não importa o que esteja acontecendo. É muito humano uma situação ruim acontecer e a gente ter raiva, ficar triste, chorar. É natural. Não é natural acontecer e a pessoa se fazer de durona que eu não sinto nada. Não, natural. A gente pode chorar 1, 2 dias, mas e depois? Qual que é a atitude positiva que eu vou ter com relação a isso? Eu vou focar no problema ou vou focar na solução? Eu vou ter confiança no que eu estou fazendo e que Deus está comigo? Ou eu vou ficar na posição de vítima? Naquele melindre? É ter essas situações positivas, que é ter fé. Na obra, os 4 sermões de Jesus, no capítulo Senhor, Senhor, tem uma frase que eu achei bacana trazer. Não basta bater no peito e proferir o nome do Senhor. Não é o suficiente propagar o seu nome, proferir belas palavras, enaltecer a sua santidade. É imprescindível fazer a sua vontade, que consiste em praticar boas obras e amar ao próximo como a si mesmo. E aqui a gente vai entendendo o verdadeiro sentido de religiosidade. Aqui todo mundo já deve ter ouvido falar que religião significa religare, só que isso foi se distorcendo ao longo do tempo. Porque começou a possuir muitas práticas exteriores, manipulações, e quando se fala em religião, as pessoas já começam a torcer o bico, porque se perdeu com o tempo. Mas o sentimento religioso, depois vocês podem pesquisar, trata-se de uma disposição íntima, que implica em um modo de agir corretamente, de seguir a vida guiado por meio da lei de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus. E é o que a gente traz hoje como espiritualidade. Que, na verdade, é essa disposição da gente se melhorar, essa vontade genuína de ser uma pessoa melhor. O Mestre nos ensinou em todos os momentos a buscarmos uma vida baseada na interiorização deste sentimento. A nossa religiosidade e espiritualidade deve manifestar-se em nosso dia a dia, através de bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, pois essas condutas permitem crescimento espiritual e, portanto, façam que a gente se torne verdadeiros discípulos do Cristo. Trago aqui a epístola de Tiago, que fala: com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Já uma chapuletada e um ensinamento para fixar para a gente. Como que a gente se torna verdadeiros discípulos? Mudanças pessoais, íntimas, fazer a caridade, auxiliar quem precisa e não se vender à corrupção do mundo, a essas manipulações, ter essa fé raciocinada para saber o que é o certo e o que é errado. Claro, sempre é respeitado o livre-arbítrio, mas a gente quer ser melhor, né? E a gente quer reencarnar na próxima com uma bagagem menos pesada. Então, por que a gente não começa no aqui e no agora? E aí eu vou falar agora sobre a casa, sobre a rocha. Tudo bem, gente? Todo mundo bem concentrado? Tá bem? Tá dando para entender? Tá bom. Também trago aqui o Evangelho de Mateus, que fala: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha.
Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. E aí? Vamos pensar aqui na casa, na rocha. O verdadeiro sentimento religioso é a força motriz que nos impulsiona à evolução. Jesus traz essa figura como a edificação de uma casa. Nós. Assim, aqueles que ouvem as palavras e as seguem, e não é só seguir só a palavra seca, é fazer as mudanças necessárias. Pode ser comparado a um homem sábio que edificou sua casa, porque veio a chuva, veio toda aquela tormenta e a casa permaneceu. Por outro lado, aquele que ouve, e só ouve, não segue, não faz nada, fica naquela posição, ó céus, ó vida, ó azar, vem a chuva e a casa desmorona. Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? A fé. Qualquer probleminha que aparece, qualquer situação, eu não durmo, eu não confio em Deus, eu já me desespero. Aquela preocupação, aqueles pensamentos repetitivos, aquela ansiedade. Por quê? Não tenho a fé que Deus sabe todas as coisas que faz e que Ele vai trabalhando através de mim. Então, eu dou um passo, Deus dá o outro. Eu dou um passo, Deus dá o outro. E Ele vai nos se guiando para que a gente consiga o que é para a gente, necessário para a gente, não, de repente, aquilo que a gente quer. Então, a gente pode atribuir essa casa aí, fundada na areia, que veio as tormentas e levou, aos nossos problemas que surgem, mas minha fé está muito fraca, nem o grãozinho de mostarda que tem lá, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, e eu caio, e eu sucumbo. Essa figura é bastante forte e ilustra plenamente os resultados colhidos quando seguimos ou não o caminho. Nesta imagem, o sentido da ventania, da chuva, da enchente, representa as dificuldades da vida, que todos, sem exceção, estamos sujeitos a passar. E se não tivermos onde segurar, caso não cultivemos os verdadeiros valores, em qualquer dificuldade que apareça, a casa que representa a nossa estabilidade emocional, ela cai. Nosso equilíbrio psíquico será levado pelo vento, porque vem as ansiedades, os pensamentos, afundará, porque não tem alicerce. Eu não tenho uma base sólida. Por outro lado, quando buscamos seguir as lições do Mestre e seguimos as leis de Deus, começamos a construir nossa casa sobre a rocha. Esse é o caminho da busca das virtudes, que é constante, aprimoramento pessoal e aperfeiçoamento moral. Nossa conduta moral também é muito importante aqui. Esses são os verdadeiros alicerces que nos permitem vivenciar todas as situações do mundo sem nos abalarmos. Se a gente cultivar paciência, tolerância, benevolência, nada poderá nos derrubar. Dá aquela envergadinha, natural, somos seres humanos, mas a gente não cai, porque a gente está... acho que é o bambu, né, que vem o vento, ele balança, 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 mas ele não enverga de vez. Que a gente possa ser assim, né? E quem não deseja atingir essa condição, ser uma fortaleza para vencer as dificuldades da vida? Essa é a proposta de Jesus. Que a gente possa atingir a compreensão dessa mensagem e colocar ela em prática. E para alcançarmos essa compreensão, não dependemos de ninguém, a não ser de nós mesmos. E o motivo de depender só da gente é devido a uma condição íntima pessoal, adquirida com esforço, intransferível, e que, depois de adquirida, constitui-se em nosso tesouro espiritual. A gente pode fazer o outro ter vontade de se melhorar? A gente consegue? Por muitas vezes a gente até adoece, querendo auxiliar o outro a se melhorar. E por quê?
porque é autorresponsabilidade do outro. Tudo aquilo que ele conseguir adquirir através do seu esforço é o que ele vai levar. Por isso que a gente não consegue. O que está no nosso controle? Fazer uma oração, desejar boas intenções para aquela pessoa, sempre vibrar para que aquela pessoa procure os caminhos. Isso está no meu controle. O resto não está, porque é intransferível, é meu. Como eu falo aqui nas minhas palestras, na hora do desencarne, o CPF ele é individual. Por mais que a gente queira ajudar o outro, não é nossa competência. Ajudar não, né? Forçar ali o outro a seguir algum caminho, que auxiliar a gente consegue, através das preces, das vibrações. Então, é importante entender que a bagagem do outro é do outro, para que a gente também não adoeça e que a gente também não se perca. Estou construindo o meu tesouro, o outro também vai ter que construir. E eu sei, é doloroso, às vezes vermos pessoas tão próximas se perdendo. Mas não é o nosso controle. Nosso controle é orar, é vibrar e desejar que aquela pessoa procure se melhorar. Apenas isso. Eis a grande diferença para com a conquista dos bens do mundo, das coisas externas. Coisas externas, materiais, depende. Mas as coisas espirituais, aquilo que a gente vai levar, não podemos. Nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio e podemos fazer tudo aquilo que quisermos, em acordo com as nossas escolhas. A gente alcança a felicidade ou não, porque vai depender das nossas escolhas. Segundo a lei de Deus, nós fomos criados para sermos felizes quando buscamos os verdadeiros valores, quando agimos harmoniosamente e quando buscamos desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa reforma íntima, a nossa mudança de hábitos. Sempre que nós nos afastamos desse caminho, encontraremos insatisfação. Quem não tem aquela pessoa que nada nunca está bom? Você oferece a solução, a pessoa oferece o problema. E por quê? Porque ela não quer melhorar. É muito mais fácil ficar... Eu falo que não é zona de conforto, é uma zona de desconforto, mas que para ela já é tão conhecida que ela prefere ficar ali. Mas o que a gente acabou de conversar? É intransferível, não está no meu controle. A felicidade, o bem-estar, o reino dos céus é pessoal. É ter isso com a gente, saber que não importa o que esteja acontecendo, eu estou no meu momento, eu estou no meu reino de Deus. Tá? Caminhemos, então, a passos largos à direção da felicidade, para que a gente possa se tornar verdadeiras fortalezas, através da gente aproveitar cada minuto para a gente crescer espiritualmente. Viver pequenas alegrias com pureza, viver com o nosso semelhante sem melindrá-lo, ter seriedade de conduta, mas sorrir, praticar a caridade sem limites. Porque não é porque a gente segue um caminho de Jesus que a gente também tem que ser aquela pessoa que é austero, frio, seco, sério. Não. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu estou reencarnada aqui. Encarnada. Aqui eu preciso viver as coisas do mundo. Mas, como diz Paulo, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A gente precisa ter um equilíbrio para poder viver na Terra. E com alegria, com satisfação. A alegria é uma energia que transmuta tudo também. Eu frequento um espaço que fala uma frase muito bacana, que fala: rir é a verdadeira medicina. O rir de si mesmo. Falhou em uma determinada situação, de novo, dá risada, de novo eu estou caindo nisso, meu Deus, como que eu posso melhorar? É o rir de si mesmo o tempo inteiro. Não ficar na posição de melindre, de vítima. E isso, quem faz pela gente é só a gente. E é algo constante, algo diário, que dá para a gente fazer. Para a gente fixar o que conversamos aqui, fica uma outra reflexão. Como podemos construir a nossa casa sobre a rocha? Que vai ficar aí de reflexão para vocês levarem para casa. Para concluir, o discernimento aí do que são os falsos profetas, da árvore, do fruto.
Falsos profetas são aquelas pessoas que se disfarçam de boas pessoas, mas, ao observar seus atos, vemos a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira intenção. O autoconhecimento é a gente analisar os nossos frutos. O que eu estou colhendo? O que eu estou colhendo já dá indícios daquilo que eu estou plantando. Então, é tempo de melhorar, né? Reconhecendo o que vem do bom coração, fazendo a minha reforma íntima. E a perseverança, perseverança no bem, perseverança em seguir os caminhos do Mestre Jesus, em fazer o bem ao próximo, a mim, à minha sociedade, ao mundo em que eu vivo. É plantar e deixar uma sementinha do bem. Fica a reflexão para vocês, qual é o legado que vocês estão deixando aqui? Se hoje vocês desencarnarem, qual a lembrança que as pessoas terão de vocês? Uma pessoa dura, uma pessoa briguenta, rabugenta, que nada está feliz, ou uma pessoa que fez o bem, ou uma pessoa que amou com todo o coração, que foi exemplo do Mestre Jesus? É a reflexão para vocês, para que a gente possa ser esse fruto, que as pessoas, ao olharem para a gente, reconheçam o fruto, reconheçam o Evangelho de Jesus na gente. Eu já falei uma frase aqui de São Francisco de Assis, e eu vou reforçar ela aqui. Ele fala o seguinte: cuidado com a vida que você leva, pois ela talvez seja o único evangelho que as pessoas leiam. É forte, é profundo, mas é o que a gente tem que fazer. Se a gente está aqui hoje, numa quinta-feira fria, chuvosa, é porque a gente quer se melhorar. Então, que fique essa reflexão, mas mais do que a reflexão, que ela se torne ação para a gente se tornar a pessoa melhor. Tá bom? Tudo bem? Entenderam? Bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tá um triplex alugado na cabeça de todo mundo aí, né? Estou vendo as expressões de vocês. Mas queria agradecer aqui a atenção de vocês. A gente que está aqui na frente vai percebendo que vão captando a mensagem pelas expressões, e eu fico feliz com isso. Sempre que eu vou fazer palestra, eu peço para Deus para que eu seja instrumento para as pessoas poderem entender quem está encarnado, quem está desencarnado, porque aqui a gente não está só. Então, o meu desejo é que realmente tenha feito sentido no coração de vocês, que vocês sejam bons frutos na vida de vocês, no dia a dia de vocês, no cotidiano de vocês, porque é o que a gente leva. E é o que eu espero, quando todo mundo desencarnar, a gente possa encontrar em algum lugar do bem, né? Que a gente tenha plantado boas sementes. Então, a gente vai finalizando aqui a palestra. Peço de novo, com muita humildade, para que vocês possam fechando os seus olhos. Agradecendo a toda a equipe espiritual de vocês, que fizeram com que vocês estivessem com o coração aberto, captando a mensagem, refletindo, querendo as mudanças necessárias, que vocês possam, neste momento, além de pedir as boas vibrações para vocês, que vocês peçam para todos aqueles que vocês desejam, que possa também render esses frutos. Então, vão mentalizando as pessoas, as situações que vocês querem que sejam transformadas através das suas intenções, das suas preces, e também agradecendo a equipe espiritual de vocês, que fizeram que hoje vocês estivessem aqui, pois a batalha para vir até aqui é muito difícil. Acontece N situações, mas se vocês chegaram aqui é porque houve todo esse preparo. Então, que vocês possam agradecer, ir embora em paz, que o lar de vocês também estejam em paz, com todos aqueles que residem lá, com muito amor, com muito carinho, respeito. E nesse silêncio, a gente vai se preparando aí para o passe, tá bom?